Olá, gente. Bom, dando continuidade ao assunto da disciplina de legislação ambiental, hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento ambiental. Conteúdo bem curtinho, tá certo? Então, bem tranquilo. Então, vamos lá, né? O que é planejar? Quando a gente fala de planejar, primeiro é uma coisa que a gente faz antes de executar alguma ação, né? Então, pretendo fazer alguma coisa, executar uma determinada ação, então eu vou primeiro planejar como eu vou fazer. Então, planejamento ele significa traçar um plano, uma estratégia em função de um determinado objetivo. E aí, né, como está dizendo aí no conceito, a gente parte de uma realidade atual, né, do que nós temos, definimos nosso objetivo e aí a gente organiza aí esse conjunto de ações que a gente vai precisar realizar para atingir esse objetivo, para obter o resultado esperado, tá certo? Então, no meio ambiente não é diferente. Então, o planejamento ambiental, né, ele é definido como aquele planejamento que prioriza valorizar e conservar a biodiversidade, beneficiando de forma sustentável a vida de uma determinada biosfera, né, de um determinado conjunto de seres vivos e não vivos, tá? Então, quando a gente fala de planejamento ambiental, a gente parte de uma realidade, né, do meio ambiente, de uma situação de conservação, de existência, e aí a gente vai planejar ações. Logicamente que no planejamento ambiental, sempre essas ações são voltadas, né, o resultado esperado é a melhoria da qualidade ambiental, de alguma forma, tá certo? Então, a gente, dentro do planejamento ambiental, a gente não vai fazer uma ação para destruir o meio ambiente, sempre visando a melhoria, né? A conservação da biodiversidade. E aí, uma coisa que é extremamente importante, né, é a gente entender que o principal objetivo do planejamento ambiental é atingir o desenvolvimento sustentável. Então, lembrando lá do comecinho, né, o que é o desenvolvimento sustentável? É aquele, né, que é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, né, e que garante as necessidades das gerações presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras, né? Então, o objetivo, então, do planejamento é justamente esse, a gente garantir o desenvolvimento sustentável. A gente vai se planejar para que os recursos naturais eles sejam usados, né, da maneira mais racional possível, minimizando aí os impactos ambientais negativos que possam vir a acontecer sobre o meio ambiente, buscando sempre preservar e conservar tanto flora quanto fauna, né? E aí eu acrescentaria também os elementos, né, que para além de flora e fauna, né? Logicamente que a preservação e conservação de flora e fauna ela é uma prioridade, mas a gente tem que lembrar que existem outros elementos que compõem o meio ambiente, né? Como as águas, o solo, né? O ar, tá? As rochas, né? Os minérios, né? Que estão aí compondo também o solo, tá certo? Então, esses elementos também eles são passíveis de conservação, né? É importante que a gente não considere apenas fauna e flora, mas também todos esses elementos. Então, esse planejamento, né? Ele deve buscar aí o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e as limitações ligadas ao ecossistema. Lembrando, né, mais uma vez, que a questão do desenvolvimento sustentável, ela perpassa pela questão econômica, né? Então, a gente às vezes pensa em só proteger o meio ambiente, porém a gente tem que lembrar que existem também as questões econômicas que devem ser levadas em consideração, né? Então, é preciso que se encontre o equilíbrio entre esses elementos. E aí, né, dentro do planejamento, a gente tem que colocar essas previsões como os possíveis desequilíbrios ecológicos, crises energéticas, né? Não sei se quem lembra aí do período que houve um apagão, né, que a gente tinha que reduzir as contas de energia. Talvez vocês não lembrem porque são muito jovens, mas aí por volta dos anos 2000 a gente passou um período bem difícil que
tinha que reduzir 30% e tinha lugares que não tinha como reduzir esses 30% porque já gastava muito pouca energia. Então foi bem complicado, né? Foi uma crise energética bem grave. A gente ainda vive, né, períodos de crise energética, lembrando que a nossa principal matriz energética aqui no Brasil é a energia hidrelétrica. Então, a gente está sujeito às forças da natureza, digamos assim, né? Então, se é um ano que não chove, né? Se é um ano de estiagem, então a gente tem aí uma condição de que os reservatórios baixam e aí a geração de energia diminui, né? Então, vocês provavelmente até já ouviram falar lá na conta de luz, né? Questão de bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha, né? Então, a bandeira vermelha é um valor a mais que a gente paga quando existe o período de estiagem. Então, a gente está pagando aí, né, pelas coisas do clima que estão fora do nosso controle, tá? Então, essa questão da crise energética é uma questão muito séria que precisa ainda ser muito discutida, buscar outras alternativas energéticas. O Brasil tem feito isso, né? Muito devagar, muito lentamente, mas tem feito, né? A gente tem aí a busca pela energia solar, energia eólica, tá? O uso de biocombustíveis, né? Mas a gente ainda é muito dependente da energia hidrelétrica. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração no planejamento ambiental é que ele visa uma melhora da qualidade de vida humana, né? Porém, respeitando aí a questão da ética ecológica, a preservação dos mananciais, a qualidade dos recursos hídricos e o equilíbrio do ecossistema, né? Então, não apenas água, mas também a questão dos solos também precisam, né, ser preservados, ter uma determinada qualidade, tá? Então, planejamento ambiental, a gente vai se planejar para realizar, né, ações que visam o quê? Atingir o desenvolvimento sustentável. Pode ser qualquer ação, eu posso ter um outro objetivo final, porém, esse meu objetivo, ele necessariamente ele precisa estar atrelado ao desenvolvimento sustentável, tá? E aí, né, a gente divide aí o planejamento em algumas etapas. E isso não apenas o planejamento ambiental, tá certo? Qualquer tipo de planejamento que for fazer, se vocês forem estudar em administração, né, planejamento também, a parte do planejamento em administração, ela perpassa por etapas também, tá certo? Então, dentro das etapas do planejamento ambiental, a gente destaca aí essas 3 etapas básicas, que é a etapa de pesquisa, análise e síntese. Então, a pesquisa é quando a gente vai reunir e organizar os dados necessários, que é para facilitar a interpretação desses dados no momento de análise, né? Então, todos os dados sobre aquele meio ambiente, sobre, né, dados como dados de fauna e flora, dados da situação ambiental atual, né, de previsões, cenários futuros. Então, todos esses dados a gente organiza, né, reúne aí durante a etapa de pesquisa, tá? E aí, na etapa de análise, esses dados são organizados e são avaliados, né? Buscando aí o entendimento do meio estudado, quais são os elementos que são mais sensíveis, o que é que a gente pode mexer, né? Sem causar grandes prejuízos, como a gente pode utilizar de maneira racional aqueles recursos. Então, são feitas várias análises. E aí, na síntese, né? Você vai pegar, com base no que foi analisado aí, nesses dados que foram analisados, você vai aplicar, né, os conhecimentos para finalmente tomar a decisão no sentido de definir quais serão. Ai, desculpa, gente. Como eu não sei editar, vai sair com espirro mesmo, viu? Então, para você tomar aí as decisões em relação às atividades que serão as ações que serão executadas para que você consiga os seus objetivos, lembrando que sempre o objetivo, né, o resultado esperado, ele sempre será aí o desenvolvimento sustentável, além do teu objetivo particular dentro do planejamento ambiental, tá? E aí, né, os benefícios, a gente tem como principais benefícios de você realizar o planejamento
é aquela coisa, né? Vamos falar um pouquinho mais do que é planejar, né? Sempre que você faz uma coisa sem planejar, pode dar certo ou pode dar errado, né? E aí, assim, imagine que você quer fazer uma viagem agora, no mês de julho, né? Vocês estão de férias, né? Ou não, né? Nosso semestre não tem mais. Mas digamos que vocês estejam de férias no mês de julho e querem fazer uma viagem. Então, se você deixar para comprar a passagem só perto do dia de viajar, você vai comprar mais caro. Mas se você planejar a sua viagem com antecedência, já começar a pesquisar a passagem agora, já for olhando os preços, acompanhando as promoções, você vai pegar uma promoção e você vai conseguir comprar a sua passagem mais barata. Você vai ter uma economia de recurso, né? Você vai economizar o recurso, que no caso é o seu dinheiro. A mesma coisa para as outras atividades que você pretende fazer, né? Digamos que você vai viajar para eu ia dizer para Disney, mas vamos dizer para o parque de Beto Carreiro, né? Vamos para o mais perto. Se você comprar o seu ingresso antes da sua viagem pela internet, você comprar com antecedência, você pega promoções, tá certo? Então você consegue promoções e descontos. Se você deixar para comprar lá na hora, chegou no dia, vamos chegar lá, você corre o risco de pagar mais caro e outro de não conseguir entrar. Então já foi 2 recursos aí, né? Dinheiro, que você pagou mais caro, e tempo, porque vai que você chega lá, já tá lotado o parque, você não consegue entrar e você perdeu tempo, tá? Então, planejamento na vida é tudo, né? O planejamento ele ajuda a gente a economizar recursos de uma maneira geral, né? Quando a gente faz o nosso planejamento financeiro, até uma coisa bem simples, planejar uma feira. Se você vai sem planejar a feira, né? O pessoal aí que faz feira, se você for sem planejar, você chega no mercado, vai olhando, isso aqui é bom, vou levar, isso aqui eu vou levar. E você vai levando tudo, né? E às vezes você leva coisas que você não precisa, acaba saindo, né? Uma feira mais cara. E muitas vezes você deixa de trazer coisas que você precisava. E aí você vai ter que voltar de novo no mercado. Né? Eu, na vida, sempre faço isso, sempre tenho que voltar no mercado. Então, como se diz? Então, se você planeja, se você faz a sua notinha organizadinha, você sabe o consumo da sua casa, né? Então, quando você planeja, você foca naquilo que você planejou para fazer. Você pode até fugir um pouquinho da tua lista, né? Trazer uma coisinha que não estava prevista, mas você vai concentrar ali naquilo que você planejou, né? Então, quando a gente fala de planejamento ambiental, os principais benefícios que a gente vai ter é a questão da preservação e conservação da fauna e da flora, né? Já que está lá descrito, né? É justamente o uso racional dos recursos, é justamente você promover, né, essa preservação. Ele é o objetivo do planejamento ambiental. Manutenção de bancos genéticos. Bancos genéticos são variações, né, variabilidades de espécies em termos genéticos, tá? Sustentação da biodiversidade, né? A sustentabilidade daquele complexo ali de elementos que envolvem tanto elementos de fauna e flora como os elementos não vivos, né? A preservação dos mananciais e a qualidade dos recursos hídricos. Então, quando você planeja suas ações, faz esse planejamento ambiental correto, digamos assim, por exemplo, uma indústria, né? Uma atividade que gere aí efluentes, e aí você, dentro do seu planejamento, você já previu a questão dos tratamentos dos efluentes. Então, você está garantindo aí a qualidade dos recursos hídricos, tá? E aí a gente tem que a falta de um planejamento, né? Ele reflete em formas desordenadas de utilização dos territórios e naturalmente vão provocar desequilíbrios sociais, econômicos e especialmente ambientais. Então, se não foi feito o planejamento ambiental, se você só chegou lá, né, o empreendedor só chegou lá e começou a fazer, isso tem aí, né, um uso desordenado do território, né? Então, de novo, pensa na tua vida, em outros tipos de planejamento. Se você vai sem planejamento, né, para a feira de novo, você fica andando aleatório pelo mercado, olhando tudo, perdendo tempo, gasta mais dinheiro, né?
tá aquela coisa desordenada. Se você sabe exatamente o que você vai comprar, você já vai diretamente nos pontos, nas fileiras do mercado onde você precisa ir, né? Nas gôndolas que você precisa ir, você já sabe, né? Então, você vai ter aí um resultado muito melhor, uma economia de recurso, de dinheiro, de tempo, né? Uma preservação do teu recurso. Então, no planejamento ambiental, a mesma coisa, né? Então, se não existe esse planejamento, existe aí, né, os desequilíbrios, tá? E aí, né, este impacto ele é causado pelos processos de formação, produção e ocupação territorial inadequada e de forma desrespeitosa à natureza. Isso é uma coisa que a gente observa muito, tá? Assim, nas cidades. A maioria das cidades que a gente tem são cidades antigas que elas surgiram sem nenhum tipo de planejamento, nem planejamento urbano e muito menos planejamento ambiental, né? Então, não respeita, né, a natureza, não respeita os contornos naturais mesmo assim. Então, a gente vê ocupações irregulares, né, construções irregulares em morros, construções irregulares em margens de rio, aqui em Afogados mesmo, se a gente observar, né, ali o contorno do rio Pajeú, extremamente degradado, né, com construções próximas aos rios que não poderiam ter, a questão do lançamento de lixo, de esgoto dentro do rio, né, a presença da algaroba dentro do rio, porque muitas vezes o pessoal cerca o rio e quando está no período de estiagem, né, onde não tem alguma vegetação, algum pasto e coloca o gado para pastar ali e acaba, né, favorecendo aí a proliferação das algarobas. Então tudo isso, né, tá provocando aí desequilíbrio ambiental, tá? E aí a gente tem aí fenômenos ambientais que acarretam situações poluidoras e de degradação ao meio ambiente. Então, né, esses fenômenos, como por exemplo, né, isso que eu acabei de falar, a questão dos cercamentos dos rios, das ocupações irregulares de margens, e fora que a gente pensa que o que a gente faz aqui só interfere aqui, mas a gente já deve ter conversado, se não conversou, estou falando agora, né, a poluição, né, a contaminação, ela é uma questão global, tá certo? Então, muitas vezes, uma poluição que foi gerada aqui, ela vai ultrapassar as fronteiras do limite do município, ela não fica presa, né? Se você lança um esgoto lá no rio Pajeú, o teu esgoto ele pode chegar longe, né? Afinal de contas, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então imagina que o esgoto que tu jogou aqui no rio Pajeú, em Afogados da Engazeira, vai chegar no rio São Francisco e do rio São Francisco, lá onde deságua, entre Alagoas e Sergipe, né? É onde vai parar essa poluição que tu gerou, né? Então, ela não fica restrita ao local que a gente tá certo? Então, isso aí causa, né, desequilíbrios. Então, é extremamente importante a questão do planejamento ambiental. Ok, gente? E aí, né, a gente tem, falando um pouco sobre planejamento urbano e planejamento rural, mas a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento urbano na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto das Cidades, a questão do plano diretor, tá? E aí, quando a gente fala de planejamento urbano, né, são ações que vão direcionar o crescimento urbano, né? Então, o crescimento urbano, a expansão das áreas urbanas. E quando a gente fala de expansão das áreas urbanas, a gente tem que levar em consideração, né, essa relação entre o espaço e a sociedade. E aí tem que pensar, por exemplo, imagine novamente Afogados. Para que lado a cidade de Afogados da Engazeira vai crescer, né? Para que lado a gente vai expandir, vai abrir novos loteamentos? A gente tem que levar em consideração a existência de eletrificação, né, energia elétrica, de abastecimento coleta de lixo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você pensa em expandir, autorizar a abertura de novos loteamentos, né? Imagina, você vai autorizar a abertura de um loteamento novo num lugar onde a rede de distribuição de água não chega, né? E aí vai demandar todo um novo investimento de rede de distribuição. Então, veja, foi um planejamento aí que pode não ter sido tão bom a princípio, né? Você coloca sempre mais perto da cidade. E aí tem todos os equipamentos urbanos.
porque para as cidades crescerem, né, precisa também dos equipamentos urbanos, como praças, né, parques, além da questão do comércio, questões de saúde, sei lá, imagine que você tem já um postinho sobrecarregado, um postinho de saúde que já está lá, sobrecarregado, lotado, que atende já uma comunidade muito grande. E aí você, no processo de expansão urbana, que foi criado um novo bairro, um novo loteamento, e aí todas as pessoas daquele loteamento passam a ser atendidas por esse mesmo postinho que já era sobrecarregado, tá? Então, é extremamente importante levar essas questões em consideração quando a gente fala de planejamento urbano. Em relação ao planejamento rural, né, o objetivo é justamente otimizar o uso da terra. E aí, quando a gente fala de rural, a gente tem mais a percepção da questão da conservação ambiental do que quando a gente fala na área urbana, né? Parece que a gente, quando olha para a área urbana, já esqueceu que existe meio ambiente, né? A gente já ignora, né? Mas quando a gente está no meio rural, a gente lembra bem que ainda existe meio ambiente, porque existe, né, essa característica a usar os recursos de forma racional, de forma que aquilo vai prover o teu recursos econômicos, tá? Dentro da atividade rural. E aí o planejamento para o uso da terra, a exploração dos recursos naturais vai ser ajustado de acordo com as aptidões ambientais e sociais. Aptidões ambientais, a gente fala um pouco sobre isso, zoneamento ecológico econômico, né? O que quer dizer? Vamos voltar novamente aqui para Afogados da Engazeira. Qual é a aptidão agrícola, agroambiental, né, de Afogados da Engazeira, de uma região do sertão? Vocês acham que plantar arroz, Afogados vai ser o maior plantador de arroz do Brasil, vocês acham que dá certo? Né? O plantio de arroz é uma cultura que exige um grande uso de água, então não é uma aptidão ambiental da nossa região, né? Então a gente vai trabalhar com culturas que elas tenham uma menor demanda de água, já que esse é um recurso que para a gente é tão escasso, tá? Então é isso que a gente fala, ajustar, né, dentro do planejamento de acordo com as aptidões ambientais. Então, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele também tem uma área de regiões desérticas, digamos assim, né? De clima semiárido, que não tem propensões agrícolas, tá? Então, a gente tem vários locais ali nos Estados Unidos, né? Que eles não são ideais para a agricultura por conta do clima bastante seco. E aí, simplesmente, eles desenvolveram a atividade industrial nesses locais, certo? Então, a indústria automobilística, né? Ela se concentrou nesses locais, só que a diferença dos Estados Unidos para a gente aqui, né, que os Estados Unidos ele tem uma malha viária, né, de transporte, de escoamento da produção, que é uma coisa que a gente não tem, né? Mas imagine, se a gente não tem aptidão agrícola, se a gente não tem água para produzir grãos, por exemplo, por que não investir, né, em indústrias que não precisam de água, indústria da tecnologia da informação, por exemplo, que nem precisa de malha viária, né, para escoar a produção, que a produção da indústria de tecnologia da informação, ela hoje ela é feita, né, virtualmente. Então, seria uma coisa que poderia ser investido, né, pelos governos, investir nas regiões onde não tem aptidão agrícola por questões climáticas e investir em outras coisas, como, por exemplo, uma indústria, tá? Outro exemplo lá dos Estados Unidos, um bem famoso, né? Las Vegas, né? Todo mundo já ouviu falar em Las Vegas. Las Vegas, minha gente, fica no meio de um deserto. E o deserto onde Las Vegas fica não é um semiárido que nem esse daqui, não. Aqui a gente tem muita água, viu? Comparado com a região lá. Então, o que foi que eles fizeram? Criaram ali um oásis, né, de desenvolvimento, colocaram hotéis luxuosíssimos, né, e colocaram os cassinos para gerar dinheiro, né? E é um ponto turístico que o mundo inteiro vai para Las Vegas, né? E gera um
monte de dinheiro e gera renda para as pessoas que vivem ali naquele lugar desértico e que não pode trabalhar com a questão de agricultura, né? Então, são investimentos que passam aí pela questão do governo, pela questão do planejamento urbano, planejamento rural também, né? Porque uma área que ela é rural, ela pode até deixar de ser rural se ela não tiver uma aptidão. Então, são questões, né, de prioridades aí governamentais, de investimentos, de incentivos. Então, assim, lógico, essa conversa aqui do final é só para a gente refletir, né? A gente não é obrigado a viver de agricultura, né, que é a nossa principal atividade econômica hoje aqui na nossa região, é a agricultura. Mas a gente não é obrigado a viver de agricultura se a gente não tem uma aptidão ambiental para isso, né? Lógico, é extremamente importante a atividade agrícola, né? Principalmente na região do sertão, que é uma agricultura familiar, né? Diferente da zona da mata, que é uma agricultura monocultura, né, que é voltada para a produção basicamente de cana-de-açúcar. A gente sabe que ninguém pode se alimentar só de cana-de-açúcar, né? Então, assim, é extremamente importante a agricultura familiar que é desenvolvida no Agreste Sertão. Vocês não têm noção da importância que essa agricultura familiar tem, né? Tanto é que a gente sabe que a maior parte da nossa produção de alimentos, ela provém da agricultura familiar. Mas, assim, o que eu quero dizer com esses exemplos que eu dei é que a gente não pode ter isso como a única alternativa, porque existem as limitações ambientais, as limitações climáticas, certo? Então, essa é a nossa conversa de hoje. Estamos chegando perto do fim, né? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem mandar mensagem lá no grupo, ou mandar mensagem, né, para o meu particular, tá? Eu sempre olho as mensagens do grupo, tá bom? Então, um cheiro e até a próxima.